Hoje é dia 14 de setembro de 2023, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão em nossa casa na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, eu gostaria só de salientar do nosso boletim, já está disponível, como sempre nós falamos, né? Boletim de setembro. Lembrando que no dia 12 de setembro de 1876, portanto há 147 anos, nascia ou encarnava Alta de Souza. Vale muito a pena conhecer a biografia de Alta de Souza. Temos também uma matéria muito importante, muito interessante, extraída da Revista Espírita de agosto de 1858, sobre as habitações no planeta Júpiter, e uma excelente biografia sobre Caibar Schutel, nas páginas 16 e 17. Muito interessante, não deixem de ler, mas para que nós não nos alonguemos muito, para não atrapalhar o estudo, né, do nosso irmão Antônio Caetano, eu vou pedir à nossa irmã Leuda que faça a gentileza de ler a página preparatória para o dia de hoje. Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor. Em suma, julgais que será somente à morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginais, com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais, a reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o à sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará aos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, prestando a máxima atenção ao estudo proferido pelo nosso irmão Antônio Caetano, que já está gravado. Irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do livro Devassando o Invisível,
E vamos continuar aí com o capítulo 1, Nada de Novo. Começa assim. De tudo quanto a respeito observamos e do que a revelação espírita nos participa, chegaremos, pois, às conclusões seguintes, as quais, para a maioria dos adeptos do espiritismo, não serão certamente surpreendentes novidades. As construções do meio invisível são edificadas com as essências disseminadas pelo universo infinito, para a realização dos desígnios da providência a nosso respeito, isto é, para a criação de quanto seja útil, necessário e agradável ao nosso espírito, quer se encontre este sobre a terra reencarnado ou fruindo os gozos da pátria espiritual. Trata-se do fluido cósmico universal ou de certas modificações deste, de que se origina o fluido espiritual, do éter fecundado, fonte geradora de tudo quanto há dentro da criação, inclusive os próprios planetas materiais e o nosso perispírito. Então, tudo que existe, não é para quê? Para que nós possamos progredir. Então, os mundos materiais, feitos da matéria grosseira, e outros mundos, que também são materiais, mas de uma matéria quintessenciada, tudo isso que é a realização dos desígnios, né, da providência a nosso respeito, conforme nos diz o texto, isto é, para a criação de tudo quanto seja útil, necessário e agradável ao nosso espírito. Nós vamos aí nos lembrar, não é da Trindade universal, né, que é Deus, Espírito e Matéria, né, sendo os elementos gerais do universo. Deus, então, ele cria o Espírito e a Matéria com um determinado fim, né? E nós temos aí, né, dentro desse quadro constitutivo de tudo que existe, né, o seu detalhamento. Nós temos aí, de um lado, o elemento inteligente, do outro lado, o elemento material. Eles, né, aqui nesse quadro, o elemento inteligente está fora desse fluido cósmico universal, mas os espíritos, não é, usam dessa narrativa justamente para não confundir, né? Então eles falam assim, olha, para vocês é algo que não é matéria, vamos deixar assim, né? Mas então nós temos lá o fluido cósmico universal, onde nós temos o perispírito, né? Nós temos o fluido vital e nós temos a matéria bruta. Isso vai formar o quê? Vai ajudar a formar o espírito, né? Essa essência espiritual que se origina lá do elemento inteligente. E isso aí, não é, somos nós, é o homem. Continuando, daremos a estas realizações espirituais o nome que quisermos, ou que a pobreza da nossa linguagem puder interpretar. O certo é que tais essências, tais fluidos, são tão reais, tão concretos para os desencarnados, como os elementos do mundo em que vivemos o são para nós. Então, quando nós estamos aqui, né, nessa nossa dimensão, vamos chamar assim, material, mais grosseira, nós percebemos as coisas, né? A mesa, o computador, a roupa, isso tudo vem do mesmo elemento, né? Quando você examina isso no microscópio, você vê, né, que existem elementos diminutos que constituem o que nós achamos que é sólido, na realidade não é. Não é? Existe ali uma lacuna, né, entre uma partícula e outra. Então, nós temos a sensação de que isso aqui é uma matéria bruta, quando na realidade não é. E no plano espiritual, essa matéria é quintessenciada, né, mas não deixa de ser matéria, não deixa de vir da mesma fonte, que é o fluido cósmico universal, só que agregado de uma maneira diferente, obedecendo as leis diferentes, não é? Como uma outra dimensão, na dimensão espiritual. Continuando, unicamente os desencarnados construirão no mundo espiritual de maneira bem diversa daquela que empregamos na Terra. No espaço, como aliás na Terra, a vontade é soberana, o pensamento é motor, é produtor, é criador.
Reúne-se, por exemplo, um grupo, uma falange de espíritos evoluídos que resolvem criar uma comunidade social no espaço, destinada a acelerar seus trabalhos e iniciativas em prol do progresso e do bem comum. São espiritualmente homogêneos, dotados de elevadas capacidades morais, intelectuais e artísticas, além de serem técnicos no assunto. Seus pensamentos vibram uníssonos, do que resultam em radiações e movimentações poderosas, coordenadoras, intensas até ao deslumbramento e ao incompreensível para nós outros, os mortais inferiores. Eles já teriam programado o que desejam produzir, uma escola para a reeducação geral de espíritos frágeis que delinquiram nas experiências terrenas, um asilo ou reformatório, um hospital para o reajustamento mental ou vibratório de pobres sofredores que partiram da Terra envoltos em complexos deploráveis, um palácio para reuniões solenes, uma cidade. Vai depender, evidente, aí da necessidade, não é? que esses nossos irmãos vão encontrar. A força motora dos seus pensamentos, poderosamente associados e disciplinados, irradiando energias cuja natureza o homem ainda não poderá conceber, agirá sobre aqueles fluidos e essências e edificará o que antes fora delineado e desejado. Comumente, esse trabalho é lento e requer perseverança para o seu aperfeiçoamento. Será tanto mais rápido quanto maiores forem as potências mentais criadoras reunidas. Essas criações, tais como forem belas, artísticas, verdadeiros trabalhos de ourivesaria fluídica, deslumbrantes mesmo, por vezes obedecerão, no entanto, às recordações ou gosto estético dos operadores, razão porque se parecem com as da Terra, sem que as da Terra se pareçam com elas, como afirmou algures a ilustre entidade espiritual André Luiz, pois que muito mais perfeitas são elas do que os homens julgam. Então, nós temos aí os informes, né, de André Luiz, da colônia Nosso Lar, e nós vamos ver os detalhes, né, dessa cidade. Né? Antes, não se tinha conhecimento disso, né? Se falava assim, não abertamente, né, não detalhadamente, mas me vem o André Luiz e nos dá uma ideia, né, bem clara do que seja uma colônia espiritual. Essa colônia espiritual informa a espiritualidade que ela foi fundada no século XVI por portugueses distintos, desencarnados no Brasil. Essa colônia está localizada geograficamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ela é composta de uma governadoria que está no edifício de torres soberanas que se perdem no céu. Tem 6 ministérios, né? Que são o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e da União Divina. E cada ministério é administrado por 12 ministros. Né? Na época, né, em 1943, quando foi lançado o livro, estimava-se que gerasse em torno de 1 milhão de habitantes, né, nessa colônia espiritual. Então, nós temos aí, não é, o detalhe, né, do funcionamento de uma colônia espiritual, com hierarquia, né, com departamentos, com ministérios, tudo muito bem detalhado nessa obra fantástica que é Nosso Lar. Nós temos também um livro, né, que é Uma Cidade no Além, que nos mostra aí, né, algumas curiosidades, né, dessa cidade, como que ela foi, o plano piloto, né, vamos dizer assim, dessa cidade, como que ela é mais ou menos construída, né, com seus ministérios aí na ponta da estrela e no centro ali, né, o pavilhão central. Então são curiosidades. Esse livro aí é um livro interessante que nos mostra, nos dá detalhes, né, da fundação dessa cidade
e da sua planta, como é que funciona essa colônia espiritual, né? Não obstante, somos levados a julgar, graças às mesmas observações a que nos conduz à revelação, que essas edificações não serão permanentes nem fixas numa determinada região, serão antes móveis, transplantando-se para onde se faça necessária a presença da falange que as criou. Serão passíveis de se dissolverem sob o desejo dos seus criadores, ou de se modificarem segundo as conveniências. Então, essas construções, elas obedecem a uma determinada localização geográfica, mas elas mudam, elas podem mudar, elas podem variar, sair de um ponto e ir para outro, dependendo da necessidade, né? Porque a função de uma colônia é o que? Uma colônia espiritual é receber os desencarnados, né, que ali estagiam, se preparam para quê? Para uma nova reencarnação. Então, são espíritos que ainda pertencem a esse planeta, né, esse orbe. Então, é um apoio. Essas construções são um apoio justamente para receber esses desencarnados. E dependendo, né, das necessidades, ela vai aumentar, ela vai mudar de lugar. Né, no livro Obreiros da Vida Eterna, né, de psicografia do Chico, e tendo como autor também André Luiz, nós somos informados, né, da existência de uma outra colônia, uma colônia de apoio, vamos assim dizer, né, que se chama Casa Transitória de Fabiano. E ali existe um capítulo que se chama Fogo Reparador. Né? Essa colônia é administrada pela irmã Zenóbia, né? Esse posto avançado é administrado pela irmã Zenóbia, e eles tomam conhecimento de que de tempos em tempos passa por ali, não é, o fogo etérico, que é o fogo, não é, reparador, que vai destruir alguns miasmas, não é, que estão ali congregados, né, por causa das energias negativas que estão concentradas naquele determinado ponto. Então, de tempos em tempos, passa aquele fogo reparador, que ele vai fazer o quê? Ele vai justamente desagregar essas energias deletérias que por ali estão. Então, ela informa, né? Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. E aí tem toda uma movimentação, não é, em torno desse evento, né? Eles vão contar com o apoio de outras colônias que vão ajudar, né? Mas o fato é que eles se deslocam, né, daquela zona geográfica ali do plano espiritual para um outro lugar longe daquele fogo etérico, para que não perturbe ali os trabalhos da colônia. Continuando. Se essa falange receber em seu seio discípulos e pupilos, estes poderão tornar-se cooperadores, exercitando os próprios poderes mentais na criação de detalhes, sujeitos ao veredito dos mestres, e assim progredirão sem saber, desenvolvendo forças latentes, evoluindo e se engrandecendo, pois tudo isso é caminhar para a perfeição. Tratando-se de entidades inferiores, dá-se idêntico fenômeno de criação mental, não obstante a diferença impressionante na direção criadora, uma vez que esses operadores ignoram, sejam os ambientes que os rodeiam, criações de suas próprias mentes, pois que o feito também se poderá operar à revelia da vontade premeditada e intencional, sob o choque emocional da mente exacerbada, bastando apenas que seus pensamentos trabalhem ou se impressionem com imagens fortes, como acontece com os suicidas, que vivem rodeados de cenas macabras de suicídio. Então, nós vimos aí a criação de uma colônia espiritual, foi criada por espíritos já bastante evoluídos, não é, que se concentraram ali para criar, tem um planejamento, uma vontade, né, do pensamento criador desses irmãos, que vão agregar, não é, essas substâncias que ali estão para
fazer aquela casa. Mas eles informam também que entidades inferiores também criam. Claro que não vão criar, não é, uma colônia como o nosso lar, mas são criações mentais deles também, que vão estar muito aquém, né, da possibilidade da criação de um prédio, de alamedas, daquela estrutura toda que tem nosso lar. Vão ser construções grosseiras, né, resultado ainda do atraso das mentes, né, e perturbadas também essas criações, e conforme eles informaram aqui, às vezes não é nem o pensamento focado naquilo de construir, é porque simplesmente eles pensaram naquilo, né? É a mente, né, o choque emocional da mente exacerbada que fazem aquelas criações, como eles exemplificaram aqui, como acontece com suicidas. E muitas vezes a gente, nos nossos desdobramentos aí, né, nós passeamos por essas regiões, né, porque ou ainda somos ligados a essas regiões por algum motivo, temos algum elo ali, mas o interessante é que eu, por exemplo, tenho determinados sonhos que eu estou em locais onde tem escombro, né? São construções grotescas, né? E eu estou ali, sei lá, não consigo me lembrar o que eu estou fazendo ali, queira Deus que eu esteja fazendo coisas boas, né? Mas são assim locais que eu nunca conheci, que eu nunca, assim, pelo menos aqui, não é como se fosse guerra, né? Coisas assim mal construídas, mal feitas. Então são essas construções mentais, existem tanto para o plano superior quanto para o inferior também existe, né? São manipulações do fluido cósmico universal que estão sujeitos aí, né, à vontade, né, ao pensamento de nós espíritos. Continuando, certamente que deseducadas, criminosas, muitas vezes dadas ao mal, com suas irradiações mentais contaminadas pelo vírus de 1000 prejuízos, essas entidades se cercarão no além-túmulo de criações grosseiras, dramáticas, mesmo trágicas, que a elas mesmas horrorizam, pois que, eivadas de todas as artimanhas e ciladas, oriundas dos pensamentos inferiores. E reunidos tais espíritos em grupos e falanges, em virtude da lei de similitude que os leva a se atraírem uns aos outros, terão criado, então, seus próprios infernos, suas próprias prisões, seus antros ignóbeis, a que nada sobre a terra poderá assemelhar-se. E os criam servindo-se das mesmas forças motoras do pensamento, agindo sobre as mesmas essências, os mesmos fluidos, as mesmas ondas vibratórias do éter. Então, é o mesmo processo de criação do nosso lar, é o mesmo processo de criação de um local, de uma região inferior também. Vão ser os mesmos fluidos, né? As mesmas vibrações, só que são vibrações aí grotescas, né? Inferiores. Tais, porém, sejam as necessidades de interesse geral, essas regiões, e com elas os espíritos inferiores, seus criadores, serão localizados no ponto ermo do invisível ou da terra mesma, temporariamente, a fim de que eles se não imiscuam com os homens e vislumbrem na forja dos sofrimentos o imperativo de regeneração e progresso. Então, eles têm que ficar circunscritos a uma determinada região para que essas vibrações grotescas, né, desequilibradas, também não venham a repercutir aqui com muita intensidade no nosso plano, porque é muito próximo, né? É a isso que os instrutores espirituais denominam invisível inferior, porque nós outros precisaremos de alguma expressão, de um vocábulo para nos apossar dos ensinamentos fornecidos pelo espaço. Nós mesmas, as criaturas encarnadas, estaremos dentro de regiões criadas pelo nosso pensamento, além de permanecermos na crosta do planeta. Nossos pensamentos estarão estereotipados, concretizados pelo poder motor das nossas energias mentais, atuando sobre os fluidos sublimes
em que mergulha o universo, criado pelo Todo-Poderoso, embora não se trate de um movimento tão intenso nem tão real como os de um desencarnado. Então, nós encarnados também criamos com a força do nosso pensamento determinadas criações, não é? Temos aí as formas de pensamento, né, que são criadas por nós mesmos. Nós pensamos, nós criamos. Mas ainda assim é devido a isso que os desencarnados surpreenderão o que pensamos, o que são o nosso caráter, o nosso sentimento, as nossas intenções e tendências pela natureza das edificações mentais que nos acompanham. O reino de Deus está dentro de vós, asseverou Cristo, e nós outros certamente poderemos acrescentar, e também o nosso inferno. Então, nós somos um livro aberto para a espiritualidade. Por quê? Porque nós pensamos, nós criamos. Nós temos aqui um envoltório, uma psicosfera. O nosso psiquismo, ele mostra, o que nós estamos pensando, o que nos move, o nosso estado, o nosso equilíbrio psico-mental. Isso aí é visível, são criações. Nós modificamos através do nosso pensamento, do nosso comportamento, a nossa atmosfera íntima. E isso repercute, irradia para fora, e os outros, os desencarnados, conseguem ver essas construções e, portanto, atestar o nosso caráter. Eis porque nossos guias espirituais, tal como a advertência invariável das filosofias religiosas, nos aconselham a educar nossas mentes, impelindo-as para as nobres e elevadas expressões da alma, e que visam a guiar-nos para um estado vibratório futuro no além-túmulo, que nos abrigue de desditas e vexames. A tese, como se percebe, é complexa, intensa até a vertigem, pois tudo o de que tratamos aqui se desdobra em modalidades e matizes infinitos, e não será em uma crônica ligeira que poderemos desenvolver perfeitamente, muito embora o façamos sobre orientação de mentores espirituais. Então a gente tem que ter muito cuidado, com o que pensamos. Nós precisamos aqui educar, as nossas mentes. Falar aquela história, eu só pensei, eu não fiz, não é bem assim, Então nós temos que ter isso em mente e cada vez mais educar. Vem um pensamento ruim, Isso acontece várias vezes, vai acontecer várias vezes ao dia. Por quê? Porque nós somos ainda o resultado de nossas experiências pretéritas, Então nós trazemos aí esse atavismo, esses costumes, e viciamos a nossa casa mental. Então é um trabalho diário, a todo momento nós precisamos estar atentos a isso. Pensou uma coisa ruim, como é que eu posso bloquear isso? Como é que eu posso mudar esse pensamento? Porque isso acaba repercutindo, são energias que eu estou criando em torno de mim. O pensamento é uma energia, é uma força, eu preciso entender isso. Começar a direcionar, a canalizar essa força que eu tenho para construir coisas boas. Então é complicado, nós nos desvencilharmos desses vícios, dos vícios mentais que nós trazemos, carregamos aí uma série de complicações, mas não tem jeito, não existe trabalho sem esforço. Nós estamos aqui para isso mesmo, é a escola, abençoada, e nós vamos aí nos libertando pouco a pouco. O importante é que a gente vai conseguir, Então é tentativa e erro, e vamos continuar acordando de manhã, agradecendo, e durante o dia lembrando sempre da oração, do orar e vigiar, que só assim que a gente vai conseguir aí modificar esse panorama. Ora, foi-nos dito pelo Divino Mestre que éramos deuses. Sim, somos deuses. Possuímos, sim, em modesta dinamização, mas passível de se desenvolver pela ação do progresso, o germe de todos os atributos que o Ser Todo-Poderoso possui em grau supremo e infinito.
Aí está um desses atributos, o poder mental criador, que há passado despercebido a muitos de nós. Nosso pensamento é, pois, criador, porque é centelha do pensamento supremo. Por conseguinte, cria em torno de nós mesmos pequenos universos e mundos para nossa aventura, necessidade ou desdita, enquanto não aprendemos a utilizar as energias superiores para fins sublimes. É aquela psicosfera íntima que nós criamos, que nós falamos anteriormente. Nas próprias ações e realizações meramente terrenas, não é o pensamento o primeiro a tudo planejar mentalmente, para em seguida edificar objetivamente? Porventura, quando um grupo de homens resolve construir um palácio, ou uma cidade, ou ainda qualquer empreendimento grandioso, não foi a sua mente que primeiro agiu e esboçou a obra sob a ação da própria vontade? Quando a lavoura do linho ou dos cereais triunfa, dando-nos seus primorosos produtos, sustentando a vida do homem, não se serviu este, primordialmente, da sua mente para conseguir a grande vitória? E quando no além-túmulo, falanges de espíritos elevados se reúnem para criar com as forças mentais essas colônias, que fazem? Estudam, habilitam-se, exercitam-se em aprendizados sublimes através dos tempos, até que um dia, espíritos imortais já glorificados pelo domínio de excelsas virtudes, sejam capazes de criar também um planeta, uma habitação para as experiências redentoras de uma humanidade em marcha para o progresso, tal como Jesus em relação à Terra, no princípio das coisas deste mundo, dentro das leis e da orientação da criação suprema. Tais estudos, todavia, pertencentes à iniciação superior do espírito e apenas vislumbrados no momento terreno pelas almas fortes. Serão de preferências realizados na vida invisível, onde muito se dilatam as capacidades de compreensão da criatura. No livro também Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem que André Luiz nos mostra, que é uma visita, né? É o Sublime Visitante, o nome do capítulo. E eles estão ali para receber, vai vir um palestrante, né? E aí o mentor lá do André Luiz pede para que ele e os seus colegas lá criem uma tela, né? Que será tipo umas boas-vindas para esse visitante sublime. Aí essa tela vai ter um lago, vai ter uma mata, uma vegetação, uma árvore frondosa, e eles falam assim, olha, nós, né, quer dizer, os mais avançados ali, o mentor e outros da direção, eles iam criar o lago, não é, o céu e o tronco da árvore. E os alunos ali, né, no caso, né, o André Luiz, os menos experientes, iriam se incumbir de colocar vegetação, árvore, e ali eles se concentram e através da vontade do pensamento começam, né, o André Luiz se lembra do jardim da casa dele, começa a pensar nas gramíneas, nas flores, não sei o quê. Aí quando eles abrem assim os olhos e veem aquilo, né, uma tela bonita, coisa e tal, ficava dentro de uma câmara, mas o mentor fala assim, olha, vocês não se esforçaram como deveriam, e pedem que eles se concentrem mais, porque estavam faltando alguns detalhes, e aí sim, não é? Eles se concentram, e depois vem uma equipe especializada e age mentalmente ali sobre aquela tela, e parece que ela cria vida, não é? O lago começa a ter movimento, as árvores balançam, enfim. Então também, não é? Você vê aí na espiritualidade, o estudo ele continua, né? Aqui na Terra nós temos aí os nossos estudos, que vamos chamar assim de básico, né? O mínimo necessário para a gente de entendimento, e lá em cima você vai aprimorar, né, os teus conhecimentos, né? E a gente vai usar esse pensamento, essa força criadora, com muito mais facilidade lá no mundo invisível do que aqui,
né, onde nós temos aí uma matéria muito grosseira, né? Então, lá livres, nossa mente livre, né, dessa condição biológica, nós vamos ter muito mais facilidade de criar, né, com a força do nosso pensamento, lá no plano espiritual. Mas dia virá em que, na própria Terra, tais conhecimentos serão banais, como banal é o estudo da geografia, pois efetivamente não passa de um estudo geográfico mais vasto, ampliado até a 4ª dimensão ou ao estado fluídico transcendental. Então, claro, com os avanços, né, o nosso planeta aí galgando posições mais consideráveis em torno do conhecimento intelectual e moral, né, isso aí vai ser, esse conhecimento, né, vai ser banal. Inclusive já tem alguns ensaios, não é? Tem no campo aí da investigação paranormal, você tem vários experimentos aí realizados em universidades sérias, né, sobre a força do pensamento, pessoas que conseguem realmente mover, né, determinados objetos, e vai chegar o dia em que vão conseguir manipular, né, a estrutura, né, íntima da matéria através do pensamento. De posse de tão importantes cabedais fornecidos pela nova revelação, que é o Espiritismo, o que temos a fazer não é acoimar de ignorantes, intrusões e mistificadores os médios que os têm recebido no mundo espiritual, mas procurar estudar, investigar e devassar a fim de que a verdade se patenteie para proveito de todos, imitando os verdadeiros sábios e psiquistas, como Allan Kardec, William Crookes, Frederico Myers, Leon Denis, Ernesto Bozano, Roberto Dale Owen, J. Arthur Findlay, César Lombroso, Alexander Aksakoff e tantos outros luminares de coração simples, aos quais o orgulho não cegou. Bom, então nós começamos agora o capítulo 2, Como se trajam os espíritos. E ela faz alusão aqui a Gênese, né, no capítulo 14, os fluidos, aos parágrafos 13 e 14 que nós vamos ler agora. Parágrafo 13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, finalmente o veículo do pensamento, como é do som. E o parágrafo 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, na Gênese nós vamos encontrar essas definições. Quando Joana d'Arc, a donzela de Orleans, era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios que a história registrou no curso do processo da sua condenação, movida pela chamada Santa Inquisição, na França, um dos seus mais encarniçados verdugos ou juízes, justamente o bispo de Beauvais, fez-lhe esta pergunta ardilosa, tentando confundi-la: São Miguel te aparece desnudo? Pois sabe-se que um dos espíritos que a assistiam era por ela mesma considerado como sendo aquele santo da Igreja Católica. Uma das imagens
que ela se habituara desde a infância a ver e a venerar na pequena igreja da aldeia de Dom Remy, seu berço natal. Prontamente respondeu a donzela com outra interrogação, mas tão profunda, tão sutil e complexa, que não a poderia ter compreendido a crueldade do estreito cérebro dos seus algozes, mas que a posteridade, nos dias atuais, devidamente compreende e explica à luz dos estudos transcendentais feitos pela terceira revelação, o Espiritismo. Pensas que Deus não tem como vesti-lo? Respondeu Joana. Sim, Deus, o Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui, espalhados pela sua criação infinita, até dentro das próprias possibilidades psíquicas, vibratórias mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhes permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, consoante os seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais quais os encarnados. A revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato, pois tanto nas obras de Allan Kardec como nas do seu eminente colaborador Leon Denis, encontraremos fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje, deste ou daquele figurino, usado pelos habitantes do mundo invisível. Então, ora, no plano espiritual, o espírito, se ele tem plena condição de criar estruturas, não é, materiais, eles podem também criar a sua vestimenta. Citaremos algum desses trechos esclarecedores, apenas visto ser impossível citar todos eles, dada a variedade do que poderemos a respeito encontrar. Além dos parágrafos de A Gênese citados acima, ainda leremos no terceiro do mesmo capítulo. Parágrafo 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gêneros e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Ora, nós temos aqui na matéria, na nossa tabela aí de produtos, né, de elementos, mas na realidade eles se originam da mesma fonte, só que eles têm propriedades diferentes. No plano espiritual é a mesma coisa, não é? Você tem tudo que vem do mesmo lugar, tem a mesma fonte, mas eles vão sofrendo determinadas condições, não é? Terem determinadas características, não é? Aqui nós temos no mundo material pressão, né, temperatura, e no mundo espiritual vai ter também o desejo, né, o pensamento, né, aplicado ali naquele elemento e moldando-o. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. No capítulo 8 de O Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, existe longa e substanciosa revelação da força criadora dos espíritos desencarnados, os quais, utilizando-se da matéria própria do invisível, ou seja, do fluido cósmico que enche os espaços sem fim, a este manejam de sorte a construir o que bem desejarem, com o poder que o pensamento e a vontade lhes concedem. O assunto das citadas revelações se refere a uma aparição masculina que trazia nas mãos uma caixa de rapé. Dentre a copiosa contribuição que servirá de base para a nossa exposição, destacaremos os trechos seguintes das perguntas feitas por Allan Kardec e das respostas fornecidas pelo Espírito de São Luís, um dos iluminados reveladores dos códigos do Espiritismo, no item 128. Dizes que era uma aparência, pergunta Allan Kardec, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica.
Desejaríamos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Então, tem a aparição de um espírito e ele portava uma caixa de rapé. E a curiosidade porque era hábito dele, né? Era a marca patente daquele espírito estar com aquela caixinha de rapé. E a curiosidade do Kardec é o seguinte: aquilo era realmente uma caixa de rapé? Tinha rapé dentro? E aí continua, né, o diálogo dele com São Luís. Resposta de São Luís: certamente. É com auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivo. Segue-se o comentário de Kardec, elucidativo e oportuno, para o qual remetemos o leitor e depois encontraremos o prosseguimento da lição com nova pergunta do codificador. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre, ou que haja num mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são neles representados pelos espíritos? Então, a pergunta do Kardec é o seguinte: então, quer dizer, que existe uma matéria aqui, né, um objeto material. Vamos supor aquela caixa de rapé, né? Existe uma cópia dela, porque era esse o pensamento, né, essa dúvida do Kardec, no plano espiritual, né, existia um duplo etéreo do mundo invisível daquela matéria, daquele objeto? A resposta: não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos de espaço na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda dos objetos materiais. Então, não são os mesmos objetos, eles correspondem, né? Têm as mesmas propriedades daqueles objetos materiais, mas não são, né, cópias daquele. Não são um desdobramento daqueles, melhor dizendo. Formulo novamente a questão de modo categórico a fim de evitar todo e qualquer equívoco, né? Você vê o cuidado do codificador, né, em esclarecer realmente os pontos que estavam obscuros. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Parece-me que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Então é alguma coisa também, sim. O perispírito não é alguma coisa de fluídica, não é? de essência que vem do fluido cósmico universal. As vestes também. Item 6. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio, no momento em que teve a necessidade dela por ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Será assim? Aí o espírito responde: mas evidentemente, né? Sim, claro que sim. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para a mesma senhora? Teria. Tê-la aí a senhora podido tomar nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Se abrisse, teria achado o rapé, e se aspirasse esse rapé, ele o faria espirrar? Sem dúvida. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também as propriedades especiais, não é, daquele objeto, daquela matéria que ele, no caso o rapé, ele teria as mesmas propriedades. Era rapé, era tabaco, né? Era uma combinação. Né? O que é o tabaco? É uma folha, não é, que foi prensada, que foi curtida. E de onde que vem esse rapé? Veio de uma folha. De onde que vem a folha? Veio da onde? De uma semente, que é uma agregação de matéria, enfim. É a mesma fonte. Aí tem uma nota de esclarecimento. Muitos espíritos, antes de se deixarem ver pelos médiuns ou de se comunicarem, revelam sua presença através do perfume que lhes é mais grato, ou que foi quando encarnado.
As entidades espirituais Charles e Frederico Chopin se revelam pelo perfume de violeta, com certo detalhe que torna inconfundível um perfume do outro, ou seja, a presença de um desses espíritos na presença do outro, tal se tratasse antes de particularidades de vibrações. O espírito Sheila, enfermeira alemã morta em um bombardeio aéreo durante a Segunda Guerra Mundial, em que se comunica com o médium Francisco Xavier, revela-se por um forte e muito materializado cheiro de éter, lembrando a sua profissão em cujo exercício desencarnou. Espíritos sofredores e inferiores costumam fazer-se notados pelo cheiro de bebidas alcoólicas, de fumo, de podridão e até de decomposição cadavérica. E aqueles vitimados em desastres e que vêm a morrer durante a estada nos hospitais costumam desprender o cheiro do iodoforme, do iodo, do formol, etc. E não é muito raro um espírito amigo familiar dar a seu médium o perfume que sabe este aprecia, o que representa uma das muitas formas de afetividade e carinho com que tão bondosos amigos brindam seus aparelhos mediúnicos. Chico Xavier também, ele tinha uma mediunidade tão exacerbada que ele emitia, né, perfume, o próprio Chico Xavier, né? E é comum a gente, às vezes, sonharmos com um parente, acordarmos com a sensação, né, daquele perfume, de ter sentido aquele perfume. Tem casos na família de pessoas que perderam a filha e eles acordarem, a casa estava toda com um cheiro muito característico daquele perfume, né? Enfim, todos sentiram aquele perfume, né, daquela filha tão querida. Então, isso é muito comum, né? A materialização, que seria o quê? Quando se fala materializou um objeto, na realidade aquele objeto ele foi manipulado, né? Ele foi criado, né? Foi um fluido que foi manipulado para transformar aquele objeto. Se o quiser, baseado neste princípio, foi o que respondi afirmamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. E assim prossegue a lição, no encadeamento atraente que conviria o leitor apreciar ainda no volume. A Gênese também no capítulo 14, parágrafo 14, veremos o seguinte: algumas vezes essas transformações, né, dos fluidos espirituais resultam de uma intenção, outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense numa coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível em encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido depois dessa época muitas encarnações. Apresentam-se com o vestuário os sinais exteriores, a enfermidade, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinham então. Então, finalizando aqui o estudo da noite de hoje, que fica para nós o cuidado, não é? Do que pensamos. Vamos aí, não é, cuidar da qualidade do nosso pensamento, porque ele cria. Né? Bom, meus irmãos, que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Vamos dar sequência aí aos trabalhos que se fazem necessário no socorro aos nossos irmãos necessitados. Que Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.